líderes, muitos pastores perguntam: pastor, qual é o segredo de Deus manifestar tantos milagres, tantos testemunhos que você tem? E eu sempre falo: o que liberta, o que faz toda a diferença é a palavra de Deus. Graça e paz, queridos, pode sentar por gentileza. Que bom que você está aqui nesta noite. Obrigado pelo carinho, pela homenagem. Essa data é tão importante para mim, para a Nilzete, nossos 39 anos de união em Cristo Jesus. E nós somos gratos a Deus por isso. Queridos, eu gostaria de deixar um pensamento para vocês nessa noite, algo que o Espírito Santo ministrou no meu coração, nesse culto aqui de curas e milagres. Eu tenho presenciado, tenho vivenciado, eu tenho contemplado o mover de Deus, tantos milagres, tantos sinais, tantas maravilhas, tantas curas, tantas libertações, tantas experiências com Deus. E geralmente eu passo ministrando em alguns lugares e muitos líderes, muitos pastores perguntam: pastor, qual é o segredo de Deus manifestar tantos milagres, tantos testemunhos que você tem? E eu sempre falo: o que liberta, o que faz toda a diferença é a palavra de Deus. E eu coloquei nessa noite, eu gostaria de compartilhar com vocês um texto que está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, o versículo 31 e versículo 32, Atos 20, do versículo 31 e 32, e eu coloquei como título: Deus e a sua palavra. Deus e a sua palavra. O nosso Deus e a sua palavra. Esse é o título desse pensamento que eu quero deixar com vocês. Abra o teu coração e receba esta palavra no teu espírito, em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz assim: portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrima a cada um de vós. Agora, pois, vos encomendo a Deus e a palavra da sua graça, aquele que é poderoso para vos edificar, dar herança entre todos que são santificados. Amém e amém. Queridos, quando nós entendemos a palavra do Senhor, por que foi escrito? Nós sabemos que Paulo estava ali em Éfeso cerca de 3 anos. E eles 3 anos ele estava ensinando, ele estava se esmerando, ele estava ministrando, dando discipulado, dando integração, ele estava ali orientando o povo, porque Éfeso era um lugar muito pesado, era uma batalha espiritual muito grande naquele lugar. E ele diz assim: olha, portanto vigiai, lembrando que por 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrima a cada um de vós. Ou seja, noite e dia eu estava ensinando a palavra de Deus, eu estava investindo em vocês, eu estava muito com lágrima, com choro, me desgastando, para que vocês tenham o conhecimento da palavra. É isso que ele está dizendo. Por quê? Porque Paulo estava partindo agora, e nós sabemos que ele nunca mais voltaria nesse lugar. Ele estava partindo, ele ficou cerca de 3 anos com um grupo de irmãos, com líderes ali, e agora ele está indo embora. Ele falou: 3 anos eu estive aqui, dia e noite, não cessei de tanto ensinar, de investir para que vocês aprendam. Ele diz: vigiai, portanto vigiai-vos. Ele diz: agora pois, olha o ensinamento, é isso que eu quero que você guarde no teu espírito, no teu coração, que está no 32. Agora pois vos encomendo a Deus e a palavra da sua graça, aquele que é poderoso para vos edificar, da herança entre todos que são santificados. Amado, aqui só o versículo 32, que nós vamos longe, se eu parar só nele. Ele diz assim: eu vos estou encomendando a Deus e a sua palavra,
a palavra da sua graça. Aquele que é poderoso para edificar, aquele que é poderoso para dar herança entre todos que são santificados. Nós sabemos que nós, como filho de Deus, nós temos direito à herança de Deus. Nós sabemos que um filho, para receber herança, é preciso que os seus pais morram. Como no nosso Deus nunca morre e nunca vai morrer, então eu e você podemos desfrutar de todas as promessas que Ele tem para nossas vidas no nosso dia a dia. Nós sabemos que bênção é para todo mundo. Bênção é para todo mundo. Deus abençoa todo, o crente, não crente, o ateu, aquele que diz que não crê em nada, aqueles que até mesmo servem outros deuses, outras crenças. Deus abençoa porque Ele é um Deus de amor. Mas a herança e as promessas de Deus são somente para os filhos dele. Então isso faz toda a diferença nas nossas vidas. E como pastor que eu vou desfrutar, como pastor que eu vou tocar, como pastor que eu vou receber todas essas promessas na minha vida? Ele diz assim: aquilo que eu estou encomendando a Deus e a sua palavra. Porque se eu perguntar, o nosso país é um país que se diz um país cristão. E se eu perguntar, se nós sairmos fazer uma pesquisa pela rua, você crê em Deus? Eu creio que 90% vai dizer que crê em Deus, aqui no nosso país. Se você perguntar para ele, você ama Deus? Não, eu amo a Deus. Você sabe que Deus te ama? Eu creio que Deus me ama. Por mais que a minha vida talvez não está aquele mar de rosa que eu imaginava estar, mas Deus me ama. Mas isso aí, você conhece a palavra de Deus? Você tem conhecimento da verdade? Porque eu dizer que amo a Deus é uma coisa, eu dizer que conheço a Deus é uma coisa, eu dizer que eu creio que Deus fez todas as coisas é uma coisa, mas o segredo é conhecer a palavra de Deus. Quando eu conheço a palavra de Deus, eu tenho conhecimento da palavra de Deus, então eu começo a desfrutar de todas as promessas de Deus para a minha vida, eu tomo posse da minha herança. O nosso Deus é um Deus todo-poderoso, tudo que Deus criou, tudo que Deus fez, aquilo que você conhece, aquilo que você não conhece, aquilo que é visível, aquilo que é invisível, tudo que Deus fez, Ele fez para mim e para vocês, para todos os seus filhos. Por isso não há nenhum motivo de ver um filho de Deus dizendo: Senhor, estou passando por necessidade, Senhor, estou perecendo, Senhor, estou doente, Senhor, estou enfermo. Porque na cruz do Calvário, Jesus levou sobre Ele todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, todos os nossos pecados, todas as nossas maldições, tudo Ele levou sobre Ele. Tudo aquilo que muitas vezes eu e você poderemos sentir, Jesus já levou sobre Ele. Toda a doença, toda a enfermidade, todas as nossas maldições. Agora nós precisamos entender que como que eu desfruto da minha vida espiritual, da minha vida material, da minha vida social, da minha vida sentimental, da minha vida física, do meu sonho, dos meus projetos, através do conhecimento da palavra de Deus. Porque ele diz a todos os que são santificados. Quem que é santificado? Santificados são todas as pessoas que já receberam Jesus como Salvador da vida dele. Todos nós que um dia cremos, todos nós que recebemos, todos nós que convidamos Jesus para entrar nas nossas vidas, no nosso coração, nós somos santificados em Cristo Jesus. Ele perdoou todos os nossos pecados, Ele nos purificou, Ele nos libertou de todo o mal, de toda a condenação, Ele levou todos os nossos pecados, nossas iniquidades, Jesus tomou sobre si na cruz do Calvário. Eu sei que um dia como hoje, muitas pessoas chorando pelo mundo, pobrezinho de Jesus, Ele morreu, Ele sofreu, Ele fez isso, aquilo, tal. Mas se Jesus não tivesse morrido, se Jesus não tivesse tomado sobre Ele todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades, todas as nossas maldições, todas as nossas falhas, tudo aquilo que não presta, que a humanidade comete, nós estaríamos perdidos, nós estaríamos indo para o inferno. Mas como Jesus, Ele fez uma obra completa,
pelas nossas vidas, Ele nos santificou, Ele fez com que novamente nós voltássemos a nos relacionar com Deus. Por isso Paulo diz, olha, eu estou encomendando a Deus e a palavra da sua graça. O que é a palavra da sua graça? Tudo aquilo que nós fazemos, que nós recebemos de Deus e nós nem merecemos. Então como que eu posso? Através do conhecimento da palavra de Deus. Sabemos que a herança é dada por Deus. E quando se fala herança, muitas vezes nós aprendemos muitas coisas erradas. As pessoas acham, não, eu estou sofrendo aqui, eu estou fazendo penitência, eu estou passando por flagelo, estou passando por dor, estou passando por desprezo, eu estou passando por necessidade, eu estou passando por crise, porque um dia eu vou desfrutar para todos sempre na eternidade, lá não vai ter doença, lá não vai ter enfermidade, lá não vai ter nada que poderia me atingir, tristeza, lá não vai ter choro. Queridos, o que Deus está falando aqui, que essa herança é para que eu e você possamos desfrutar neste mundo. E além de desfrutar desse mundo, eu e você temos uma eternidade para todos sempre com Ele, que nem se compara com as coisas que nós poderíamos tocar e recebermos aqui. É isso que a palavra do Senhor nos diz. Então todos os dias, o Senhor já proveu as coisas. Então Deus quer que eu e você desfrutamos todos os dias de todas as promessas. Paulo estava declarando essa palavra para a sua liderança, ali da igreja de Éfeso. Ele estava ali partindo, ele estava indo embora. Ele diz, eu entrego a Deus a vocês e vos entrego a palavra de Deus. O que era? Ele diz, eu quero que vocês se empenhem na palavra e na sua graça. É isso que Paulo estava dizendo, se empenhe. Porque muitas de nós aprendemos muitas coisas erradas. Nós aprendemos que cremos em Deus e aprendemos, mas muitas vezes nós aprendemos que nós temos que se flagelar. Sabemos que tem muitos lugares, como na Filipina, que as pessoas chegam a pregar mesmo. As pessoas ali na encenação da morte de Cristo, chegam a pregar eles na cruz. As pessoas se autoflagelam, pegam um açoite e começam a se mutilar as costas, colocando lâmina ali achando que aquilo estará se purificando, está ali santificando a sua vida. As pessoas fazem penitência, as pessoas fazem coisas que não deveria, faz por falta de conhecimento, porque a graça de Deus, a graça de Jesus, aquilo que Jesus fez completo. Tudo que eu e você precisamos crer, tudo que eu e você precisamos tomar posse, tudo que eu e você precisamos receber, porque se nós tivermos que fazer alguma coisa para que nós sejamos santos, para que nós se santifiquemos, para que nós fizemos aquilo e isso, então simplesmente nós estamos rejeitando a obra de Jesus. Estamos rejeitando. Nós precisamos entender. Paulo diz, eu estou entregando a Deus, encomendando a Deus e a palavra da sua graça. Então ele diz assim, vigie. Por quê? Porque ele sabia que durante a nossa caminhada, Satanás ia levantar muitas vãs filosofias para enganar as pessoas, para distorcer a palavra de Deus, para levar as pessoas a fazer coisas que não condizem à palavra de Deus. Então ele diz assim, que vocês empenhem na palavra e na graça. Nós vemos que isso é lindo, isso é maravilhoso. Isso significa que Deus e a sua palavra é a mesma coisa. Deus e a sua palavra é a mesma coisa. A palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus, ela é divina. Por isso que Jesus diz assim, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras, elas não passarão. Aquilo que está escrito, aquilo que está registrado, aquilo vai acontecer. Aquilo está acontecendo. Aquilo já aconteceu muitas coisas. É isso que eu e você precisamos. Por quê? Em Hebreus 13:8, a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e é eternamente. Ele não mudou. Jesus não mudou. Ele era ontem, hoje e será eternamente.
A palavra do Senhor constitui uma mesma unidade. Deus e a palavra é a mesma unidade, porque Deus é Espírito, e a palavra do Senhor tem que estar dentro de nós. Romanos 10:8, que a palavra do Senhor ela tem que estar dentro do meu coração e da minha boca. Essa é a palavra. Porém, quer dizer, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Essa palavra da fé que nós pregamos. Então, muitas vezes, diante das adversidades, diante das oposições, diante dos intempéries, por que as pessoas se abatem? Por que as pessoas desmoronam? Por que as pessoas ficam que nem uma barata tonta, não sabe que lado vai andar? Por quê? Porque ela não conhece, ela ama Deus, ela se declara para Deus, ela chora, ela clama a Deus, mas não conhece a palavra de Deus. E Deus se manifesta segundo a sua palavra. Segundo a sua palavra. Então, no momento de crise, de adversidade, de oposição, eu não sei que lado eu vou caminhar, se eu não conheço a palavra de Deus. A palavra de Deus no meu coração, na minha boca, é Deus falando. Quando eu e você declaramos a palavra, quando eu e você ministramos a palavra, esta é a palavra da fé que nós pregamos. Deus e a palavra, eles estão unidos. A palavra e o Espírito de Deus, Ele habita dentro de mim e dentro de você. Então, quando eu e você entendemos isso, nós entendemos essa verdade, que a verdade está revelada em nós. Algumas coisas começam a mudar na nossa vida, algumas coisas começam a mudar no nosso comportamento, algumas coisas começam a mudar na nossa maneira de ser, algumas coisas começam a mudar na nossa maneira de viver, no trabalho, nas minhas atividades, nas minhas economias, na minha vida profissional, no meu sonho, meus projetos. Quando eu e você conhecemos, se relacionamos com a palavra de Deus, em tudo que você vai fazer, você conhece a palavra, você declara a palavra, você caminha sobre a palavra, você reivindica a palavra, você determina essa palavra, e assim as coisas vão fluindo, porque Deus, Ele vela pela sua palavra. Em Jeremias 1:12 o Senhor diz: eu, Senhor, eu velo pela minha palavra e eu esforço para cumprir. O que é velar? Ele fica olhando para a palavra dele, ele fica velando pela palavra e ele esforça para que essa palavra ela venha se cumprir. Tudo que eu e você precisamos é conhecer a palavra de Deus, amar a Deus e amar a sua palavra. E praticar esta palavra. Tem muitas pessoas que dizem que ama a Deus, que ama Jesus, tem uma gratidão imensa por Jesus, mas ela não conhece a palavra dele. E aí como que nós vamos viver? Como que nós seremos bem-sucedidos? Como que nós teremos uma vida vitoriosa? Amado, não tem como nós vivermos sem a palavra de Deus. Nós precisamos, nós necessitamos. A palavra do Senhor, ela é alimento para nossas vidas. A Bíblia diz que nós temos que ler pelo menos 1 minuto por dia. Pelo menos 1 minuto. Eu fico às vezes 15, 20 minutos. Facebook, dando olhada nas páginas, e a palavra de Deus, meditando. Temos que meditar, não somente ler, meditar a palavra, ruminar essa palavra. Então, você ama Jesus a ponto de amar a palavra dele? Se eu amo Jesus, eu amo a sua palavra. Quando eu amo uma pessoa, o maior desejo que eu tenho é estar conversando com essa pessoa. Porque eu amo ela, o meu desejo é estar ali me relacionando, conversando com a pessoa. Porque você ama ela. Como que eu digo que amo Jesus, que eu amo a Deus, se eu não me relaciono com a palavra dele? Então nós precisamos, você ama Jesus, mas deve amar a palavra. Eu devo amar a Jesus e a sua palavra. A palavra de Deus é a palavra dele. Por isso que Paulo está dizendo, eu recomendo a Deus e a sua palavra de graça. Vigie, porque Deus é poderoso. Ele é poderoso para dar, para toda a riqueza, para que eu e você possamos desfrutar
de toda a nossa herança. Em todas as áreas, na sua vida espiritual, material, financeira, profissional, sentimental, em todas as áreas nós temos dádiva, nós temos promessa para as nossas vidas. Por isso muitas vezes você, mas eu amo a Deus, eu amo a Jesus, mas você às vezes não ama a palavra de Deus. Eu amo a Deus, mas eu quero me divorciar. Jesus falou que nós não devemos. Como que você, se a palavra dele é contra o divórcio? E eu digo que amo a Deus, eu amo a Deus, mas continuo fazendo as coisas erradas. Eu amo a Jesus, mas eu não tenho nem desejo de estar na casa com os irmãos, celebrando, adorando, prestando um culto a Ele. Eu não tenho desejo. Então existe um engano aqui. Então as pessoas amam outros deuses e não conhecem a palavra de Deus. Não conhece o Deus verdadeiro. Porque o Deus das religiões, eles não falam, eles não ouvem, eles não têm uma mensagem. As pessoas adoram, as pessoas amam, as pessoas reverenciam esses deuses, mas eles não têm uma mensagem, eles não ouvem, eles não falam. Por quê? Porque as pessoas aprenderam desde pequeno. Por exemplo, que Buda é Deus, que Maomé é Deus, que Confúcio é Deus, que isso é Deus, isso, aquilo é Deus, e outros deuses, e o homem faz outro Deus. E as pessoas foram aprendendo o que deve, mas eles não falam, eles não têm uma mensagem, eles não têm umas palavras. Então nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a espada, a única arma ofensiva que nós contra-atacamos o nosso adversário. É a palavra de Deus. Então quando Deus fala conosco, então a religião não é um vínculo de amor a este Deus. Às vezes eu sou religioso, mas não conheço Deus, não conheço a palavra. Eu só tenho uma religiosidade, eu só participo dos ritos, dos rituais, tal, mas dentro de mim eu sinto um vazio, eu sinto uma ansiedade, uma angústia, não consigo me encontrar. Por quê? Porque nós precisamos que o Espírito de Deus habite dentro de nós, e o Espírito Santo habita dentro de nós quando nós conhecemos Jesus. Porque os deuses das religiões, eles não têm mensagem. E muitas vezes nós viemos para o cristianismo com essa mentalidade. Eu amo a Jesus, mas não tenho que obedecê-lo. Não precisa servir a Ele. Eu não tenho que amar a mensagem dEle. Eu amo Jesus, mas não preciso obedecer, eu não preciso amar a mensagem dele. Não. Nós viemos para o cristianismo muitas vezes com essa mentalidade. Por quê? Porque nós não fomos ensinados, nós não fomos orientados, nós não fomos catequizados. Então só que o cristianismo é diferente. Ele é a palavra de Deus, ele é a palavra dele. Então eu amo Jesus e eu amo a sua palavra. Muitas pessoas que estão dentro da casa de Deus estão vivendo essa situação. Eu amo a Deus, eu reverencio, como é gostoso isso e tal. Muitas pessoas na hora da palavra levantam e vão embora. Não aguenta ouvir a verdade. E o diabo não quer que nós ouvimos a palavra de Deus. Pense no momento que o diabo luta para roubar, tirar nossa atenção, é o momento no qual nós estamos ministrando a palavra de Deus. Porque ele vai fazer o possível, impossível. O próprio Jesus falou. Quando ele fala sobre os 4 tipos de terreno, ele diz só apenas uma parte caiu num solo bom. Aquela que produziu 30, 60 e 100 por um. As demais, o inimigo, ele diz a palavra, a semente é a palavra de Deus. O semeador, ele semeia a semente, semeia a palavra, o pregador.
o inimigo ele vem e rouba. Quem é esse inimigo? Jesus fala Satanás, ele vem roubar. E diz aquela semente que caiu num solo seco, aquela semente que caiu sobre os pedregulhos, aquela semente que caiu sobre os espinhos, e todas elas. Então, cada 4 sementes, Satanás roubou 3. É assim que ele trabalha. Por quê? Porque ele não quer que você saiba a verdade. Aquilo que Jesus fala em João 8:32. Se você conhecer a verdade vai libertar você. Muitas vezes nós achamos que conhecia a verdade, mas nós não conhecia. Muitas vezes a maioria das pessoas conhece Jesus só no intelecto. Porque o nosso país é um país cristão. Nós dizemos que conhecemos Jesus, nós amamos Jesus, nós cremos que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, que Ele nasceu nesse mundo, que Ele morreu na cruz, que Ele ressuscitou, que Ele está sentado à direita do Pai. Nós entendemos, cremos, mas só que isso muitas vezes Ele está no nosso intelecto, mas Ele não desceu no nosso espírito, no nosso coração, porque Deus se manifesta no meu espírito, no meu coração, e não no meu intelecto. E nós precisamos entender isso, para que nós possamos ter uma vida, desfrutamos de tudo que você pode viver. Você pode viver uma vida de saúde, uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida de refrigério, uma vida contente. Como viver em paz diante das tribulações? Esse é o segredo. Todo mundo com medo, todo mundo em pânico, e você com a paz no teu espírito. E como que eu vivo isso? Através de conhecer Jesus e conhecer a sua palavra. Porque muitos têm o Salmo 91 ali na cabeceira da cama, na escrivaninha, ali no seu escritório, e a vida dele está em crise, em pânico. Ele não conhece, ele conhece o Salmo, mas ele não conhece o Senhor do Salmo. Ele conhece o Salmo 23, mas ele não conhece o pastor do Salmo 23. É assim que as coisas funcionam. E por isso que as pessoas estão sofrendo. Porque eles não conhecem a palavra de Deus. Por isso há dentro das pessoas uma divisão. Eu amo a Deus, mas existe uma divisão, dicotomia, uma divisão dentro de nós. Mas se você ama a palavra de Deus, e que Jesus está dizendo, então algo começa a acontecer na minha vida, algo começa a transformar, algo começa a fluir no meu interior. E as coisas começam a mudar, as coisas se tornam com leveza. Com leveza, não é preciso esforço, não é preciso sacrifício, não é preciso autoflagelo. A Bíblia fala que nós devemos desfrutar da herança. Olha que Paulo diz, Atos 20:32, agora pois vos encomendo a Deus e a palavra da sua graça, aquele que é poderoso para edificar, e dar herança entre todos que são santificados, todos. Ele não fala alguns ou outros. Por que nós vemos muitos crentes vivendo uma vida abastada, uma vida alegre, uma vida feliz, uma vida de gozo, uma vida de felicidade, sendo que nós temos o mesmo Pai, sendo que nós temos o mesmo Espírito, sendo que nós temos a mesma fé, sendo que nós temos a mesma palavra? Nós vemos crente nadando no Espírito, no gozo, e outros ralando. Por quê? O texto diz que a palavra é capaz. A palavra é capaz do grego quer dizer dunamis, poder, explosivo. Essa é uma palavra poderosa, a palavra que fortalecer no grego é construir sobre fundação, um fundamento, estarmos alicerçados. Aquilo que Jesus deu o exemplo da casa que foi construída sobre a rocha e a casa que foi construída sobre a areia. Todas elas, o vento veio, a tempestade bateu, o rio transbordou e bateu com ímpeto nas duas casas. Mas havia uma diferença, estava sobre a fortaleza, sobre a rocha.
E Jesus disse: essa não pôde abalar. E aquela que não estava alicerçada sobre a rocha, sobre a areia. Jesus falou que veio um grande ímpeto, bateu com um grande ímpeto naquela casa, transbordou o rio, e foi grande a ruína daquela casa. Então a estrutura, o qual é a fundação, ou seja, nós precisamos estar fundamentado sobre a rocha que é Cristo Jesus. Que a palavra nos edifica, sobre a rocha, sobre Jesus. Então quando entrega sua vida a Jesus, você recebe o poder de Deus sobre a sua vida. É isso que Jesus falou em Atos 1:8. Descerá sobre vocês o Espírito Santo. E recebereis poder ao descer sobre vós. O poder é Deus que libera sobre nós. Ao descer o Espírito Santo, serei minha testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins do mundo. É isso que é um direito meu. O Espírito Santo já veio. Mais de 2000 anos da face da terra. E por que nós vemos tanto crente corocochô, tanto crente apanhando do diabo, tanto pessoas querendo morrer, desiludido, quantas pessoas se afastando do caminho de Deus, quantas pessoas negando a fé, quantas pessoas desanimadas, quantas pessoas frustradas? Por quê? Porque eles não conhecem o Deus qual nós servimos. Eles conhecem um Deus só no intelecto, eles conhecem só uma teoria, mas eles não são praticantes da palavra de Deus. Porque poder aqui quer dizer dunamis, poder de Deus, para você pisar escorpiões e serpente. A Bíblia diz que nós se tornamos herdeiros de Deus. A herança no grego significa croronomia. Croronomia significa prosperidade recebida. Aquilo que você toma posse, você recebe, Ele lhe deu para você, para que você se torne um proprietário. Ele liberou sobre a sua vida. Isso é que Deus fez para conosco. Ele liberou as bênçãos, as dádivas, a provisão, a prosperidade. Por isso é impossível, amado, você separar Deus da sua palavra. Nós precisamos amar a Deus, reverenciar Ele, não só dizer eu creio em Deus, eu amo a Deus, mas eu preciso estar conhecendo e manuseando a palavra de Deus, que é a espada do Espírito. Senão eu só fico tomando posse, eu tomo posse do capacete da salvação, eu tomo posse da espada da justiça, eu tomo posse disso, eu tomo posse daquilo. E o que acontece? O diabo fica marretando pedra em você, jogando flecha em você está só te protegendo. Não, eu preciso contra-atacar. E como que eu vou contra-atacar o inimigo? O que o inimigo não resiste? O inimigo não resiste à palavra de Deus. Eu posso fazer tantas coisas dentro da casa de Deus sem conhecer a palavra dele. Mas diante das adversidades, das oposições, é que eu preciso conhecer a palavra de Deus e aplicar esta palavra. É impossível nós separarmos a palavra de Deus. Não tem como. Por isso que nós sempre estamos procurando ensinar as pessoas, ministrarmos aqui. Se você pensar, se você analisar, que nem o Leandro falou, a mensagem eu escutei 3 vezes. Eu preguei uma mensagem a primeira vez que eu preguei na Comunhão Cristã Aba. 1 mês e meio veio um rapaz aqui conversar comigo, um empresário. Ele falou: pastor, eu já ouvi mais de 20 vezes, no mês, aquela palavra que você pregou lá. Mais de 20 vezes. E eu tenho muitas pessoas que têm mandado para mim: pastor, eu ouço toda semana. Todos têm aquele link, e manda para um, manda para outro. Irmãos, em poucos dias tinha 27 mil, foi atingindo tantas pessoas. Pessoas do Japão, pessoas dos Estados Unidos, veio pessoa de Oklahoma conversar comigo, pessoas no México, em muitos países entraram em contato. Pastor, aquela mensagem, uma mensagem que diz: tem de fé em Deus.
Aonde que eu testemunho muitas coisas que Deus tem feito na minha vida, através da minha vida. Por quê? Porque tudo que eu ministro é a palavra de Deus. E se vocês estão ouvindo a palavra de Deus, comece a pôr em prática, comece a praticar essa palavra, porque muitas vezes nós viemos com a mente de religiosidade, e aí nós temos dificuldade de ser praticante da palavra de Deus. E eu digo para você, não sofra mais. Ele diz, a palavra de Deus é poderosa, a ponto de possuir herança de Deus. O nosso Deus, dono do ouro e da prata. O nosso Deus criou todas as coisas. Tudo que Deus fez, Ele fez pensando em mim e pensando em você. Aí o diabo coloca que você é pecador, que você é falho, que você é um miserável, que você não é nada. E aí você acredita nas mentiras do diabo. E a Bíblia diz que nós somos filhos de Deus. Mas daí você vai falar, diga, Senhor, aqui é teu servo, a tua serva. Eu já proibi os irmãos da igreja aqui dizer que você é servo, que você é servo. A Bíblia diz que o Senhor nos fez reis e sacerdote para governar esta terra. Em Apocalipse 5:10, o Senhor nos fez reis e sacerdotes para governar sobre a terra. Não é para você administrar, governo. Então você fica esperando nos políticos, nos partidos políticos, no teu vereador, no teu prefeito, no teu presidente, a tua fé está nele. Não! Há poder, a palavra de Deus na minha boca, a palavra do Senhor no meu coração. Quando eu declaro esta palavra, ela tem um poder espiritual, porque a palavra do Senhor, ela é divina. A palavra de Deus é divina. Paulo diz, a palavra de Deus é poderosa, a ponto de possuir herança de Deus. A palavra é poderosa para estruturar, para nos fundamentar, para nos deixar mais inabalável. Por isso que nós precisamos. Porque a palavra de Deus, à medida que você vai ouvindo e à medida que você vai praticando, você vai tendo maturidade. Maturidade. E quando você tem maturidade, você começa a desfrutar de todas as promessas de Deus para a sua vida. Às vezes você não tem maturidade, por isso que Deus não está te dando o que você está pedindo. Você não tem maturidade. Imagine dois irmãos. Um completou 18 anos, ele tem todo o direito de tirar a habilitação. O outro está com 14 anos. Ele chega para o pai, pai, eu quero dirigir também. Não, você não tem maturidade. O outro 18, não, você vai praticar, vai fazer uma autoescola, vai estar, e aí você está habilitado. É assim. Muitas vezes nós somos criança, aquilo que Paulo escreve em Gálatas 4, ele diz, mesmo que você seja dono de tudo, mesmo que se você continuando sendo escravo, olha o que diz aí, digo, pois, durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada diferencia do escravo, porque ele, o Senhor de tudo. A minha versão é diferente. A minha versão fala, mesmo que você seja dono de tudo, e se você não tiver conhecimento, você não passa de escravo, né? E você precisa de tutor, e você precisa de médico, de curador. Agora, quando você tem maturidade, você não precisa. Eu sou dono do ouro e da prata, porque Deus, o meu pai, é dono do ouro e da prata. Eu sou filho do Deus Todo-Poderoso. Nada falta para Deus. Você sabia que Deus não tem nenhum problema? Você sabia que Deus não tem nenhuma preocupação? Você sabia que Deus não tem nada que Ele possa se preocupar? E o diabo, pastor? O diabo é um demônio, um querubim que caiu e ele expulsou dos céus. Só isso. Deus não se preocupa com nada. Deus não tem nada que se preocupar. Eu e você se preocupamos porque muitas vezes não temos conhecimento e não dimensionamos o mundo espiritual o qual nós vivemos. As promessas que Deus tem para mim e para você. Então, porque a maturidade,
a falta de maturidade, ela nos impede de nós desfrutarmos daquilo que Deus tem para nós, da nossa herança. Pastor, todos os salvos em Cristo são herdeiros de Cristo? Sim ou não? Claro que sim. Todos vocês que aceitaram Jesus, vocês são herdeiros. A segunda pergunta, pastor, todos os salvos podem desfrutar da herança? Sim ou não? Claro que não. Todos são filhos de Deus, mas nem todos podem desfrutar da herança. Somente aqueles que têm maturidade. Quantas pessoas que chegaram aqui, doente, enfermo, miserável, não tinham nada, nós oramos, declaramos, liberamos palavra, Deus prosperou, trouxe abundância na vida deles, subiram, nunca mais voltaram. Porque existem dois termos. O diabo ele vai tentar te segurar lá embaixo. Ele vai fazer tudo para você não crescer. Mas se você for fiel a Deus, se você está buscando a Deus, se você entende quem você é, ele vai usar outra estratégia. Ele vai tentar jogar você lá em cima, da noite para o dia, e aí você não tem maturidade, você se acha o bambambam, e aí a queda é muito maior. Como que eu adquiro maturidade, pastor? Através do conhecimento da palavra de Deus. Porque enquanto você for menor, é o texto que nós lemos, enquanto você for menor, não tem como você desfrutar, você não tem maturidade. Por isso que nós vemos, pastor, qual a diferença de um crente para o outro? A maturidade, qual a diferença de um crente para o outro? A maturidade, só isso. Só isso. A diferença minha para você, ou de você para mim, ou de você com outro irmão, a diferença entre vocês é só a maturidade. Só isso. Tem um que estão esmoldando, desfrutando, comendo o melhor dessa terra, usufruindo. Tem outros que estão ralando. Tem crente que está desfrutando, sendo abençoado, agraciado. Aonde que ele chega, é como uma esponja cheia de óleo. A unção ali, a graça ali, a alegria ali. É bem acolhido, é recebido. É uma dádiva, é uma bênção, é um favor de Deus, é uma leveza. Outros estão ali sofrendo, choro, tristeza, angústia, solidão, abatido. Ah, Senhor, eu prefiro morrer, não quero mais viver nesse mundo. Ralo. Por quê? Porque não tem maturidade. O que leva, pastor, um crente a ser maduro? Praticando a palavra de Deus. Não basta você só ler a palavra de Deus. O Tiago diz, se você tem conhecimento da palavra de Deus, está lá em Tiago. Se você tem conhecimento da palavra de Deus e não pratica essa palavra, você está enganando a si mesmo, meu irmão, minha irmã. Por isso que o reino de Deus é lindo. O reino de Deus é lindo. Tem cristão que está há 40 anos na igreja e nunca adquiriram maturidade. 40 anos, crentão lá. Vai para o céu. Mas nunca tiveram maturidade. Por isso que é lindo o reino de Deus. Agora chega outro bebê na fé, e ele vem com sede, ele vem com fome, ele vem com desejo, ele vem com o coração aberto. Dali um ano, o máximo 2 anos, ele está galgando, está desfrutando, está usufruindo de todas as dádivas, de todas as bênçãos, de todas as promessas, está produzindo fruto, está vivendo uma vida maravilhosa, gloriosa, experiência com Deus, dons, manifestação do Espírito Santo, enquanto o outro 30 anos, 40 anos chupando no dedo. Por isso que o reino de Deus é lindo. Porque não depende da sua idade, depende do teu coração aberto para receber o Senhor, receber a palavra dEle. Não é por ordem de chegada, não é por isso. Se você está chegando hoje, não é por isso. É por um coração disposto, um coração sedento, e você receber, abrir teu coração e praticar essa palavra. Veja que Paulo escreve, que eu creio que foi Paulo, o livro de Hebreus não tem o autor, mas o autor de Hebreus diz assim, Romanos
5:11. Preste atenção que ele escreve aqui. Sobre isso, temos muito que dizer, mas de difícil interpretação, porquanto vós tornasse tardio em ouvir. Olha o 12. Pois com efeito, quando devia ser mestre, né? Com efeito, quando devia ser mestre, devido ao tempo decorrido, tendes novamente a necessidade de que vos alguém ensine de novo, os quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornaste como necessitado de leite e não de alimento sólido. Ora, qualquer que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, pois é criança. Pois o alimento sólido é para adulto, os quais têm, pela prática, as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem quanto o mal. Paulo diz assim, olha, vocês precisam aprender novamente. Vocês são pessoas inexperientes. Vocês precisam ainda tomar leite. Vocês ainda não têm maturidade. Vocês não conhecem. São pessoas inexperientes da palavra de justiça. O que é a palavra de justiça? É isso que Jesus fez no dia de hoje. Ele pagou todas as nossas dívidas, todo o nosso pecado, todas as nossas iniquidades, todas as nossas maldições. Ele desceu ao inferno, tomou a chave de Satanás, tomou a chave da morte, ressuscitou, triunfou, ficou cerca de 40 dias, aparecendo para um para outro, com o corpo glorificado, subiu ao céu, está à destra do Pai, e hoje Ele intercede por nós, enviou o Espírito Santo está nas nossas vidas, mas as pessoas que é inexperiente, as pessoas que não sabem o que ela é, as pessoas que não sabem o que ela tem, as pessoas que não sabem sua posição em Cristo, eles precisam do leitinho, dia após dia, dia após dia. Por isso que eu tenho um dó de pastor. Porque só pego a Bíblia no domingo, a hora que vou para a igreja. Amado, eu preciso exercitar a palavra de Deus constantemente. Muitos dizem, pastor, você sabe muita palavra. Não sei quase nada. A palavra do Senhor é muito ampla, é um tesouro. Lembra que sempre estou falando aqui, a Bíblia é um tesouro. Você tem que vasculhar, cada vez que você vasculha, pepitas, pérolas, riqueza que você encontra nela. Por isso que a pessoa lê, dá sono, não entendo nada. Espírito Santo, me ensina aqui. Espírito Santo, o Senhor está aqui dentro do meu coração, me ensina, me revela, não entendi esse negócio aqui. Me traz ensinamento. Por quê? 1 Coríntios 4,4, se não me engano, que diz que o Deus desse mundo, Ele cegou o entendimento do ímpio. O ímpio é aquele que conhece Deus, não pratica, para que ele não veja, para que não resplandeça a luz do Evangelho da graça. Então qual é a função de Satanás? Prender a mente da pessoa, cegar a mente da pessoa, para que ela não venha conhecer o Evangelho. Porque o Evangelho, ele liberta. Por isso que eu falo para vocês, eu não prego placa de igreja. Eu prego Jesus. Eu sou apaixonado por Jesus e eu sou apaixonado pela palavra dele. Eu amo Jesus, eu amo a palavra dele. Simples. Eu não fico preocupado aqui com uso e costume, porque eu entendo que quando o Espírito Santo entra no meu coração, ele vai sinalizando aquilo que eu devo fazer ou que eu não devo fazer. Eu não fico vigiando vocês 24 horas por dia, porque se você tem o Espírito Santo no teu coração, ele vai conduzir vocês. Então é pelo exercício constante da palavra, pelo exercício. E através da palavra você vai se tornando uma pessoa apta, você vai se tornando uma pessoa madura, você vai começar a discernir o que é certo e o que é errado. Porque muitas coisas você achava que era certo, muitas coisas você tinha certeza que era verdade, mas não é verdade. Você já não passou situação que você tinha certeza que era daquele jeito? Só que não era. Mas eu tinha certeza, mas não é verdade.
Por isso que Paulo diz, vocês precisam de leite, vocês são inexperientes, vocês não têm conhecimento, eu preciso ainda. É inexperiente, não conhece a palavra de justiça, não conhece a obra de Cristo. Por isso que a Bíblia diz que, o que a Bíblia está dizendo aqui? Que a maturidade ela é adquirida a nós que recebemos a palavra de Deus e praticamos a palavra. Eu recebo a palavra, estou ministrando aqui, e eu pratico essa palavra. Então eu tenho vários cadernos. Quando as pessoas estavam pregando, quando eu cheguei na igreja, acho que só eu que levava um caderninho, anotava tudo que o meu pastor estava pregando, eu anotava. Eu todo dia pegava um versículo bíblico e eu ponhava no bolso aqui, eu decorava um versículo por dia, e ali eu ficava recitando mentalmente. Enquanto eu não decorava, então procurava decorar um versículo por dia. Mas nada adiantaria se eu decorasse um versículo por dia, nada adiantaria se eu anotasse tudo como eu anotei, se eu não pratico essa palavra. Meu Deus, o tempo já foi. Por isso que Paulo está dizendo, eu vos estou entregando a Deus e a palavra. A maturidade adquirida pela palavra de Deus, pela palavra que eu pratico. Quando você pratica a palavra, você recebe de Deus. Tudo que você pratica, você recebe. Tudo que você pratica, Deus te entrega. O diabo não quer que você faça isso. Ele não quer. Se não me engano, está lá em Lucas 6, 47, que diz assim, Jesus fala, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não faz o que eu vos mando? Ele diz, todo aquele que vem a mim, ouve a minha palavra e a pratica, eu mostrarei quem é semelhante. Olha aí, Lucas 6. Todo aquele que vem a mim, ouve a minha palavra e a pratica, eu vos mostrarei quem é semelhante. É semelhante a alguém que cavou, fez uma grande vala, e ali alicerçou sua casa sobre a rocha. Veio o vento com grande ímpeto, transportou o rio, bateu e não pôde derrubar. Aqueles que vêm a mim, você pode ter em ele, ouve a minha palavra, mas não pratica, é semelhante àquele que construiu sua casa sobre a areia. Não tem alicerce. Então tem muitas pessoas que estão indo a Deus, tem muitas pessoas que estão ouvindo Deus, mas não pratica a palavra dele. A maturidade está em praticar a palavra dele. Isso vai fazer toda a diferença, essa palavra da graça. E aí você desfruta da herança. A maturidade, você vai adquirir a palavra de justiça, toda a obra que Jesus fez. Então você, tendo a palavra da justiça, você vai ter a palavra da graça, você vai ter a herança, você vai ter a misericórdia, o juízo, a fé e o amor. Então, o conhecimento dessas coisas, a justiça é o estado daquele que é aprovado por Deus. A justiça é o estado daquele que é aprovado por Deus. Não existe nenhuma condenação contra você. Está bem claro em Romanos 8:1. Não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Jesus pagou a tua conta, Jesus pagou o nosso pecado, Jesus já levou sobre ele todo o nosso pecado, doença, maldições, tudo que não presta. Mas daí o diabo diz para você, mas você é pecador, você é falho, você não é ninguém. Olha o que você tem feito, olha isso, olha aquilo. Justiça é o estado daquele que é aprovado por Deus. Quem é aprovado por Deus? Aquele que crê nele. Jesus morreu para tirar a culpa de todos os nossos pecados. Aquele que crê em Jesus, que Jesus ressuscitou dentre os mortos, para nos justificar, esses são aperfeiçoados na justiça de Deus. Por isso eu posso estar no estado aprovado por Deus, crendo que a morte vigária, a morte expiatória de Cristo, crendo que Jesus ressuscitou. Falamos da cruz, do uso da cruz a respeito de Cristo. Para os cristãos não tem nada de errado nisso. Se eu uso uma cruzinha no pescoço, não tem nada de errado. Mas se você não crer que Jesus ressuscitou dentre os mortos, a sua fé é em vão.
Jesus morreu uma só vez e pagou uma vez por todas. Então a obra expiatória de Jesus foi completa. A nossa culpa, a ressurreição, Ele ressuscitou para a edificação das nossas vidas. Eu só vou encerrar aqui em Romanos 4, 25. Ele diz assim, Romanos 4, 25. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e foi ressuscitado para a nossa justificação. Ou seja, eu sou justo, eu vivo a perfeição de Deus para crer em Jesus Cristo, a ponto de receber a sua palavra. Isso é um divisor de água nas nossas vidas. Colossenses 1:12 diz assim, dando graça ao Pai que vos fez idôneo para participar da herança dos santos na luz, o que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu amado. Quem é que participa da herança? Aqueles que têm maturidade. Amado, tenho muita coisa para falar aqui, nosso tempo já esgotou. Sempre Jesus, Jesus para sempre. Vamos colocar em pé, quero orar por vocês. Recebe essa palavra, recebe no teu coração. Isso nos alimenta, isso nos fortalece, isso gera fé para com as nossas vidas, a palavra de Deus. O nosso Deus, Ele é fiel à sua palavra.